Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal, sendo que hoje temos mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, um programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres e respondo as dúvidas sobre astrologia em detalhes. Então esse é o detalhismo característico do programa que leva o nome do aspecto mais detalhista de um mapa astral, Mercúrio em Virgem. E hoje, pessoal, nós temos bastantes perguntas e nós vamos dividir, então, em duas partes, as que chegaram até o momento. Olha aqui, deixa eu me organizar aqui. E, então, na primeira parte, tem 4 perguntas bem técnicas acerca de interpretação de mapa que chegaram aqui ao nosso canal. Vamos começar com a menos técnica de todas e aí ir avançando. Bom, a primeira e mais simples das perguntas é: quais aspectos indicam uma vocação de psicólogo? Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que um dos focos do meu trabalho é apresentar a astrologia como essa ferramenta milenar que serve para todos nós nos conhecermos melhor, nos prepararmos para a vida. E dentro disso tem um papel importante da vocação. Ou seja, fazer o mapa astral, conhecer o seu mapa astral e aprender a interpretar o seu próprio mapa astral é uma grande ferramenta vocacional. É uma grande ferramenta de esclarecimento acerca desse assunto tão delicado e tão importante da vida que é a vocação. Por isso, quem não está acostumado aqui com o canal, já convido a conhecer o nosso programa, a conhecer a nossa programação. E tem um banco de lives aqui, de centenas de lives. E várias delas, dos últimos meses, em especial, acerca da vocação. Então, se esse tema interessa a vocês, aproveitem para aprender um pouco e compartilhar um pouco também esse conhecimento que a astrologia nos ajuda a ir adquirindo. Então, por essa razão, pessoal, é que essa pergunta já fazia algum tempo, já fazia mais de uma semana que ninguém me perguntava nada sobre vocação, estava estranhando. Aqui já tivemos vocação do artista, vocação do líder, já tivemos a vocação do cientista, e agora então estão me perguntando sobre a do psicólogo. Algum psicólogo aí percebeu que eu não fiz um programa sobre a vocação do psicólogo. Então, primeiro ponto, quais aspectos, que indicam uma vocação de psicólogo? Primeiro aspecto, a posição de Netuno. A psicologia é uma ciência relativamente moderna no formato, mas muito antiga na essência. Talvez o que hoje a psicologia faz já tenha sido uma parte da filosofia antiga e talvez até da medicina. E hoje é uma ciência própria, porque se desenvolveu e se tornou independente. Porém, em todos os casos, hoje e ontem, a psicologia ela lida com as subjetividades do ser humano. E isso tem tudo a ver com um planeta específico, que é Netuno. E coincidência ou não, porque aí eu acredito que tenha caminhos diversos aí pelos quais se chegou a compor o símbolo da psicologia. Coincidência ou não, o símbolo da psicologia é muito próximo do símbolo do planeta Netuno. Então tem tudo a ver Netuno com psicologia, e a posição de Netuno é o primeiro aspecto no mapa que a gente vai analisar para buscar a vocação de psicólogo. Muitos dos que fazem a leitura de mapa comigo, o atendimento comigo, eu sempre ressalto que às vezes existem fortes inclinações no mapa, conforme a posição de Netuno em especial, para a pessoa ser algo psicólogo. Não que ela tenha que fazer a faculdade, se tornar um profissional, mas que algo de psicólogo no sentido de esta habilidade de escutar, de buscar compreender essa compaixão, de sentir a dor do outro e de buscar oferecer
não só conforto, mas compreensão, empatia e, de alguma forma, sim, ajudar terapeuticamente ou amistosamente outro ser humano necessitado, é uma natureza que, se um psicólogo tiver, será um excelente psicólogo. É quase mandatório que tenha, se espera isso. Mas muitas pessoas têm isso, e isso está relacionado com os aspectos de Netuno. Netuno nos fala das subjetividades, nos fala da intuição, da percepção sutil do que o outro sente, do que o outro é, do que o outro pensa, e também nos fala acerca da sensibilidade sobre as coisas que não são óbvias e não são visíveis. Então, estes poderes que Netuno outorga depende da posição dele no mapa. Então, Netuno vai ser o primeiro planeta, mas não é o único. Também, para a vocação de psicólogo, vamos buscar analisar o que tem na casa 12 da pessoa. Porque a pessoa vai ter algo na casa 12, pelo menos um signo, porque ela pode estar vazia, e aí até se brinca que a casa 12 vazia, oba, tudo bem, né? Porque quando ela está cheia é um problema, a pessoa fica um pouco enrolada com algumas subjetividades. Então, para vocês entenderem por que a casa 12 e Netuno tem a ver, porque a casa 12 é explicada pela lógica do signo de Peixes, que é regido por Netuno. E, portanto, Netuno também é o regente desta casa, é o planeta que governa essa casa. Então, essa casa também, se estiver com pontos importantes, ela será um predisponente, será um indicador de algo de inclinação, de vocação de psicólogo também. Ou seja, a pessoa vai ter muitas subjetividades, e ela vai compreender, vai saber como é que o outro está se sentindo. A casa 12 nos fala dos medos, das dúvidas, daquilo que nos prende, daquilo que não é concreto, não é objetivo e que nos confunde muitas vezes. Eu gosto de comparar a casa 12 com uma neblina, né? Ou seja, quão espessa é a nossa neblina. Tem gente que tem uma neblininha de nada, assim, mal e mal. E tem gente que tem um fog londrino. Então isso é um pouco dos dois primeiros aspectos que a gente olha. Outra coisa importante para uma vocação de psicólogo, só para ficar com 3, né, seria relacionado à Lua. Porque boa parte da percepção necessária para alguém que pretende ser psicólogo está apoiada no universo emocional. Então, um bom psicólogo vai ter uma compreensão emocional, uma inteligência emocional acentuada. E isso será dado pela posição da Lua. Nós já analisamos aqui no programa Meio do Céu algumas personalidades históricas, como, por exemplo, Alberto Santos Dumont, que tinha uma inteligência emocional acentuada. Procurem a live lá que eu explico isso. Também o Antoine de Saint-Exupéry também tinha uma inteligência emocional acentuada. O Einstein e outros que têm a Lua destacada o suficiente para conseguir sentir a outra pessoa. Então as posições da Lua também são muito favoráveis para essa empatia, ajudar quem se define por essa bela profissão. Mas estamos falando de vocação, então astrologicamente é o que vem de dentro, o que está por dentro desse ser humano que se dispõe a ajudar os outros a se entender melhor. Bom, vou ficar por aqui porque senão vai a live inteira sobre isso, que é um assunto interessantíssimo. E já pensou aqui um programa só sobre a vocação de psicólogo? Quem sabe? Já foi um pedação aqui. Nós temos na nossa segunda pergunta enviada para hoje, agora as perguntas mais técnicas que eu falei no começo. A Lua em Libra, com ascendente em Leão, é mais incisiva, mais dura? Pergunta. Sol em Touro na 9 e Vênus em Áries. Bom. Então, aqui estamos falando de um ser humano com Sol em Touro,
na casa 9 e um ascendente em Leão. Bom, vamos começar entendendo o que eu tenho dessa pessoa. Eu tenho informação de que é um Sol em Touro, na 9, com ascendente em Leão, e Lua em Libra e Vênus em Áries. Isso é o que eu tenho de informação. E aí a pergunta é se a Lua em Libra com ascendente em Leão é mais incisiva. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que começar a entender a pessoa pelo Sol. A Lua em Libra não vai ser mais incisiva. A pessoa vai ser mais incisiva se ela for Touro com ascendente em Leão. Sim, incisivo ascendente em Leão. O ascendente em Leão, ele é da mesma modalidade que o Touro, que é fixo. Então, eu não diria incisivo. Eu diria que um signo de fogo no ascendente capacita a pessoa para a ação e para a realização. Se é um taurino, de maneira intensa e de maneira muito firme, forte, decidida. Mas incisivo, talvez. A coisa mais incisiva dessas informações é a Vênus em Áries. Né? A Vênus em Áries vai tornar a pessoa incisiva na sua forma de expressar o amor. Vênus em Áries tem uma forma impulsiva de mostrar que ama ou que não ama. Uma forma impulsiva de conquistar, de chegar na pessoa, no outro. E o Vênus em Áries é muito decidido, muito incisivo quando se define por ficar com alguém ou não. E é aquilo que gosta ou não gosta. Então, o Vênus em Áries é a parte mais incisiva dessa equação que me apresentaram. Porém, se estamos falando de um taurino, Vênus é o regente principal de Touro. Então, é um taurino cujo primeiro regente é Vênus e esse regente está em Áries. Então, isso dá ao ego, a visão racional da vida, a leitura da pessoa sobre si própria, dá um ar ariano. E isso torna ela toda mais incisiva na sua forma de ser. Ainda o ascendente, que é a forma de agir, ainda está em Leão. Então, vai ser bastante... não é lento, mas é que Touro com Leão dá uma combinação muito sólida, porém muito gradual, né? O Touro com o Leão ele vai até gostar das coisas andarem rápido, mas ele não vai ser muito rápido, não. Esse Touro com ascendente em Leão vai dar passos firmes, mas não tão rápidos assim. Ele vai gostar que as coisas andem, né? Com Vênus em Áries, com ascendente em Leão e tal. E a Lua em Libra, na verdade, vai operar no contrário. A Lua em Libra não vai tornar a pessoa mais incisiva, mas a Lua em Libra vai deixar a pessoa com uma capacidade de dissimular, uma capacidade de ser gentil, agradável, suave, gradual, apesar da sua impaciência, apesar da sua impulsividade e apesar da sua força de vontade. Então, ela vai conseguir dar um ar de suavidade para tudo isso. Então, esse é o efeito da Lua em Libra. Bom, esses são os aspectos que estão na segunda pergunta e tem um comentário, né? Que é baseado no vídeo que eu fiz sobre a Lua em Libra de Walt Disney. Bom, o Walt Disney tinha elementos de fogo, era Sagitário, era uma pessoa que tinha muitos aspectos de criatividade, de ação. Não era um taurino com ascendente em Leão. Mas essa Lua em Libra dele se dilui num mar de aspectos mentais e de ação e de criação. Então essa Lua em Libra vai dotá-lo da sensibilidade no tato, no transmitir emoções e tal. A Lua em Libra dessa pessoa hipotética aqui, de Touro com Leão, vai dar uma suavidade muito elegante. Alguém que tem Lua em Libra com ascendente em Leão deve ser uma pessoa muito elegante, deve ser uma pessoa de fino trato e deve ser uma pessoa que se impõe onde passa, né? Então, que cuida da aparência, cuida da estética e se apresenta de maneira o mais nobre, o mais que busca ser impactante na sua presença, né? Lua em Libra com ascendente em Leão deve ser uma pessoa bem interessante. E isso é uma característica que é partilhada por Touro, Leão e Libra, né?
o cuidado com o que é visto de si, o cuidado com a aparência. Então, nem todo mundo dá atenção para isso. Essa pessoa provavelmente vai dar. Apesar de que, si pero no mucho, porque a Vênus que rege tanto Libra quanto Touro, está em Áries. Então é si pero no mucho, né? Quer dizer, não em excesso e não de maneira que ela se sinta exagerando, perdendo tempo e energia com esses detalhes, tá? Mas o cuidado com a apresentação deve ser interessante. Essa foi a nossa segunda pergunta. Essa é uma das perguntas técnicas que eu mencionei. E agora, provavelmente, um outro taurino, porque, sim, Sol em Touro na casa 10. A terceira pergunta de hoje é Sol em Touro na casa 10, em trígono com Plutão. Opa, que já é mais específico. Em Plutão em Capricórnio na 6. Eu só imagino a idade dessa pessoa que tem Plutão em Capricórnio, porque o Plutão está em Capricórnio agora. Então, é uma pessoa que deve ser uma criança ou adolescente, mas tudo bem. Ou uma pessoa de 250 anos, né? O que é quando Plutão esteve em Capricórnio na última vez. Mas esse é menos provável. O Sol em Touro na 10, em trígono com Plutão em Capricórnio na 6. Comentário no vídeo, Sol e Plutão. Bom, perguntam em relação à profissão e vocação. Interessante. O comentário é sobre o que isso tem a ver com autocontrole. Olha só que legal. A pessoa que tem o Sol em Touro, ela vai ser uma pessoa já com uma tendência à estabilidade e autocontrole. Mas na casa 10, que é a casa de Capricórnio, essa pessoa vai ter também, somado a isso, uma certa ambição. E essa ambição, entendam, eu estou apresentando de uma maneira neutra. Por quê? Porque tu tem aquele ambicioso ganancioso, tu tem aquele ambicioso que passa por cima das pessoas e das regras para conseguir o que quer. Tu tem aquele ambicioso que não se contenta nunca com o que tem e aí, né, não para de querer mais. Mas tu tem o ambicioso que simplesmente tem uma noção de que pode melhorar. Ele pode melhorar, as coisas podem melhorar e ele pode buscar sempre algo melhor. Então, o ambicioso que busca algo melhor não tem nenhum problema, ao contrário. Toda pessoa precisa ter uma ambição, ela precisa querer crescer, ela precisa querer que as coisas melhorem, né? Porque senão a gente se acomoda. E acomodar é morrer aos poucos. Porque vida é movimento, já ensinam os antigos. Então, o Sol em Touro na 10, o Sol na 10 é uma posição que é o ego do Sol, posicionado na casa da projeção social, da carreira, do trabalho e do papel na sociedade. Então, o Sol na 10, a pessoa já é muito ligada nessa ambição, provavelmente no sentido mais nobre que eu falei, né? Vamos sempre imaginar que a pessoa vai ser ambiciosa no bom sentido. Se é um taurino com Sol na 10, puxa, é alguém com muito pé no chão, com alguém com muito posicionamento, né? Ou seja, muito senso de avanço, de crescimento, né? Uma noção de que é necessário passo a passo ir amadurecendo e conquistando as coisas. Então, isso é o que eu espero de alguém que tem o Sol em Touro na casa 10. Agora, se esse Sol, que é o ego, está num trígono, né, num aspecto de via aberta, muito favorável, com Plutão, que é o planeta entre outras coisas, né, das transformações profundas e que traz a temática do poder por si só, né? Plutão é o planeta do maior poder que tem, que é sobre vida e morte, né? Ele é o deus da morte, o Plutão. E ele está em Capricórnio, que é o signo mais ambicioso, que é o signo que tem a noção de ordem, de progresso. Puxa, ordem e progresso é um lema muito capricorniano. Ordem e progresso. Bom, esse Plutão ele vai favorecer o
Sol, né, outorgando uma grande facilidade para autocontrole, com certeza, mas um autocontrole muito claro. Autocontrole para a pessoa se desenvolver, para ela crescer, para ela avançar, evoluir. Então, sim, um Sol em trígono com Plutão, em primeiro lugar, facilita o autocontrole, sim, mas ele, pela posição de Capricórnio, Touro, dá uma noção, uma facilidade de lidar com as coisas materiais, lidar com as posses, lidar com as regras, lidar com as coisas que tu pode ir ordenando e ajeitando para que sirvam aos teus projetos. Então, isso não necessariamente vai ser uma manipulação das situações, mas vai ser uma habilidade estratégica muito acentuada. Então, é notável que esse aspecto, né, seja provavelmente de uma pessoa muito jovem. Só para vocês entenderem de onde é que eu estou tirando isso. Eu não sei quem é a pessoa que me perguntou isso, mas Plutão está em Capricórnio desde 2008. E já está saindo de Capricórnio agora, 2021. Então ele não vai ficar muitos anos, ele vai ficar mais um ano e pouco. Então essa pessoa tem que ter menos de 15 anos, né? Para ter Plutão em Capricórnio. Só para vocês entenderem. Ou vai ter 250 anos a mais, porque é o tempo que Plutão retorna nos signos. E outra coisa é que esse Plutão na 6, ele é um dos aspectos clássicos que vocês vão ver na literatura, né? Uau, Plutão na 6, que também gera alguns preconceitos, como o quê? Plutão na 6, Plutão, deus da morte, 6, casa da saúde. Então o cara vai ter uma doença grave, o cara vai morrer cedo, vai ter uma morte trágica. Cuidado, não é bem assim. Isso são preconceitos. Plutão na 6 pode querer dizer muitas coisas. Uma delas é o cara se afundar no trabalho, porque Plutão é se enfiar como se fosse numa tumba, né? Como se fosse morrer, né? Como se não houvesse amanhã em alguma coisa. E isso também é uma das coisas que o Plutão faz. E a casa 6 não é só da saúde, também é do trabalho, porque a casa 6 rege todas as nossas rotinas, todos os nossos hábitos, os nossos costumes. E isso é a base para a nossa saúde, mas também é o dia a dia do nosso trabalho, de como nós servimos o nosso entorno. Então, Plutão na 6 não é só um indicador de problemas de saúde sérios, mas também é uma relação um pouco obsessiva, talvez, com o trabalho, ou uma relação muito profunda, muito exagerada até, em relação aos compromissos, às regras, aos hábitos, né? Pode ser um indicador de rigidez, talvez de toque. Uma coisa é a pessoa ser cri-cri, outra coisa é ser toque. Toque é um transtorno, né? A pessoa cri-cri é só cri-cri. Mas tudo isso pode estar relacionado com a energia de Plutão na casa 6. Em Capricórnio, tudo isso mais voltado para as questões de trabalho mesmo. Então, isso é importante porque eu sempre advogo que procurem analisar o mapa em conjunto como um todo. Não se apressem em adivinhar coisas de alguém por um ou dois aspectos. Isso é pedir para errar. Porque um ser humano não é um pedaço, né? Se tu analisares uma pessoa que tem diabetes mellitus, se tu analisá-la pelo seu pé, às vezes num estado mais grave, o portador de diabetes pode gangrenar as extremidades, por exemplo, os dedos dos pés. E se tu julgar o diabético apenas pelo pé, então tu vai entender que ele está morrendo, quando ele não, ele está só com um problema sério derivado. Então tu não pode julgar a pessoa inteira só por causa de uma parte, né? O mesmo vale para o mapa. E então esse é o ponto.
Bom, para irmos para a quarta e última pergunta de hoje, é outra das perguntas mais técnicas. Mais um taurino, hein? Nossa, teve três taurinos aqui. Tem os 3 tigres tristes e tem os 3 taurinos felizes aqui. Então, o terceiro taurino feliz aqui, ele tem uma pergunta de pessoas diferentes, tá? Por favor. Sol em touro na casa 12 e ascendente em gêmeos. Opa! Só até aí, vamos lá, me acompanhem, deduzam comigo. A pessoa tem o sol em touro, beleza. Taurino, ok, mas o ascendente em gêmeos, ela já vai se expressar de uma maneira bastante antagônica, contraditória até, com a sua natureza de ego, né? Então a pessoa vai ter um ego taurino, mas ela vai se expressar de maneira geminiana. Então ela não quer mudar nada, mas acaba mudando, acaba experimentando. Ela é muito conservadora, mas ela acaba se abrindo para novas oportunidades. Então isso já é uma pequena contradição a se considerar. Só que este taurino com ascendente em gêmeos tem o sol na 12, que a gente falou antes. Então cuidado, esse sol em touro na 12 já vai abrir um leque de possibilidades em relação a medos e dúvidas. E a parte geminiana da dualidade, da dubiedade, vai ficar muito maior se o sol está na 12. Entende? Então é aí que a gente vai juntando as peças. Então se o sol está na 12 e o ascendente tem gêmeos, esse tu pode esperar que vai ser aquele geminiano de ascendente, né? Indeciso. Ah, é isso? Não, mas é aquilo. Não, mas agora eu quero A. Não, mas aquilo. E aí tu vai dizer, mas o cara é taurino, e taurino não gosta de mudar nada. Ele não gosta, mas ele vai mudar, porque o sol na 12 ele vai ficar em dúvida, vai ficar com medo, vai ficar inseguro. E taurino precisa de segurança. Então, se o taurino está na casa 12, ele vai passar a vida buscando. E vai buscar pra caramba, porque Gêmeos no ascendente é buscador, né? Gêmeos no ascendente é curioso, é investigador. Bom, mas só para vocês verem, é um pedaço da equação, tá? Então, temos Sol em Touro na 12 e ascendente em Gêmeos, tá? Que mais? Regente do ascendente. Opa, esse aqui assistiu várias lives minhas, já tá sabendo mais do que a média aqui. Regente do ascendente também na 12. Vamos lá. Vocês que estão acompanhando aí, ou que vão acompanhar, espero que tenha muitos que acompanharão ainda. Como é que a gente sabe qual é o regente do ascendente? Primeiro, se o signo ascendente é Gêmeos, então o regente de Gêmeos vai ser Mercúrio. Então, aqui ele está dizendo que o regente do ascendente, ou seja, Mercúrio, também na 12. Aí já complicou. Lembrem que é normal o Mercúrio estar perto do Sol. Sempre. Aliás, não é normal, é quase mandatório. O Mercúrio só pode estar no mesmo signo do Sol. Um signo antes, um signo depois. Ele não vai estar em outro signo. Não existe Mercúrio em oposição ao Sol, tá? Por exemplo. Então, o Mercúrio também está na 12. Podia estar em qualquer outro lugar, né? Não, qualquer outro não, mas podia estar em outros lugares. E aí, o que tu deduz de Mercúrio na 12? Bom, Mercúrio é a mente, Mercúrio é a expressão, a comunicação. E tudo isso vai receber influência, e influência forte, do efeito da casa 12. Então, os medos, as dúvidas e todos os vacilos inerentes à casa 12 não vão apenas estar na essência, no âmago da pessoa, mas também vão ficar bastante evidentes na sua forma de pensar e de se comunicar e de se expressar. Então, esse taurino aí, ele vai buscar segurança, ele vai precisar segurança, mas não vai encontrar tão fácil, ou ele não vai se sentir firme tão fácil. Ele vai ser um taurino diferente da média. Tá? Aí a pergunta, então, baseado nestes aspectos. Espiritualidade e autoconhecimento precisam fazer parte da minha vida. Tá. Espiritualidade e autoconhecimento, a pessoa pensou já ciente de um outro aspecto da casa 12, além dos medos e dúvidas, que é espiritualidade e autoconhecimento são coisas que literalmente podem dar medo e gerar dúvidas. Por quê?
Porque espiritualidade transcende o sensorial, transcende o físico, o visível, o palpável. E autoconhecimento também, a gente está sempre descobrindo coisas novas a nosso respeito, a gente está sempre descobrindo coisas que pode e às vezes que não pode sobre nós. A gente está sempre descobrindo uma nova versão de nós mesmos. Então, autoconhecimento também é um negócio que, em termos de casa 12, cai muito bem como é uma temática, digamos assim, não vou dizer sombria, mas a casa 12 também tem a ver com isso. Então, por isso que a pessoa perguntou, o Mercúrio na 12, a busca mercuriana por compreender as coisas, passando por essa natureza neblinosa, tá bom, nebulosa da casa 12, torna que a pessoa enxergue o mundo através de uma lente nebulosa. Então ela vai passar o tempo todo buscando entender o que... Ela vai enxergar até as coisas práticas de maneira nebulosa. Tudo é um mistério, tudo possui segredos ocultos por detrás do que eu vejo, do que eu sei. Para além do que eu sei, tem aquilo que eu desconheço. Então, é uma forma de ver o mundo. Sol e Mercúrio na 12. E aí a pessoa comenta, espiritualidade e autoconhecimento precisam fazer parte da vida. Claro, por quê? Porque um taurino precisa de segurança. E se esse Sol em touro está na 12, a criatura vai ter uma necessidade muito grande de que as coisas façam sentido, que ela apalpe, que ela toque, que ela enxergue, que ela entenda. Ainda mais se o Mercúrio também está. Né? Mas ela vai ter essa necessidade. Mas, como isso não vai vir tão fácil, a vida dela vai incluir uma busca disso tudo. Então, isso é o que a gente pode depreender destes aspectos. A pessoa não ampliou a sua pergunta, então ficou aí. Então, é isso que dá para comentar com o que ela informou. Maiores detalhes, terei prazer em responder quanto mais detalhes me derem aqui nas perguntas. Pessoal, essas foram só as 4 primeiras, tá? A gente vai ficar por aqui hoje. Agradeço aí os que estiveram e os que estarão. Vocês viram que esse fundinho aqui estrelado, ele não aparece disponível para mim todo dia. É de vez em quando sim, de vez em quando não. Então, eu por mim botava sempre, né? Porque acho muito apropriado para a temática da live. Quem está me conhecendo há pouco, seja muito bem-vindo e sinta-se convidado a curtir, compartilhar, comentar e, para este programa de astrologia em especial, deixe sua pergunta. Pode ser por direct, pode ser mensagem, pode ser por correio e sinta-se convidado a acompanhar a nossa programação. Beleza, Célio? Às vezes tem mais público, às vezes tem menos, mas os comentários que me mandam depois me fazem crer que tem bastante gente que assiste depois, tá? E pode indicar e comentar e compartilhar que a gente agradece. Foi um privilégio ter estado com vocês. Sexta-feira tem mais. Um grande abraço e até mais. Tchau!